que acontece se um dia você precisar de ajuda, mas não houver ninguém para atender ao seu chamado? É uma realidade dura. Milhões de idosos vivem sozinhos e, embora alguns desfrutem de sua independência, muitos enfrentam riscos ocultos. Neste momento, mais de 27% dos idosos vivem sozinhos, frequentemente lidando com preocupações de segurança, emergências inesperadas e uma profunda solidão. A questão é: como você pode se manter seguro e protegido quando não há ninguém por perto? Se você ou alguém que você ama está envelhecendo sozinho, esses 5 passos poderosos podem fazer toda a diferença. Os próximos minutos podem mudar a forma como você pensa sobre viver de forma independente. Então fique por aqui. Conheça Walter, um carpinteiro aposentado de 75 anos que vive sozinho desde que sua esposa faleceu. Ele tem orgulho de sua independência, cozinhando suas próprias refeições, cuidando de seu pequeno jardim e consertando coisas pela casa. Mas, ultimamente, preocupações persistentes começaram a surgir em sua mente. E se ele cair e não houver ninguém para ajudar? E se um golpista o escolher como alvo? E se dias passarem antes que alguém perceba que algo aconteceu? A história de Walter é mais comum do que você pensa. Walter tomou medidas para se proteger, medidas que todo idoso deveria considerar. Hoje vamos compartilhar 5 maneiras essenciais de se manter seguro enquanto vive sozinho. Antes de começarmos, reserve um momento para apoiar este canal clicando no botão de curtir. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esta informação importante. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para mais conselhos que podem mudar sua vida e ajudá-lo a prosperar após os 60 anos. Agora, vamos começar. Viver sozinho oferece liberdade, mas também vem com riscos ocultos que muitos não consideram até que seja tarde demais. Para idosos, um evento inesperado pode mudar tudo. Vamos falar sobre os maiores perigos e como evitá-los. 1. Emergências de saúde. Quando cada segundo conta. Imagine isso. Walter acorda sentindo tontura. Ele ignora, achando que não é nada. Horas depois, sua fala começa a ficar arrastada e ele luta para alcançar o telefone. É assim que os derrames acontecem. Rápidos, silenciosos e muitas vezes fatais se a ajuda não chegar a tempo. Quedas são outra grande ameaça. 1 em cada 4 idosos cai a cada ano, e quando se vive sozinho, até um acidente menor pode se transformar em uma situação de risco de vida. Uma fratura no quadril, uma lesão na cabeça. Sem assistência imediata, a recuperação se torna muito mais difícil. E então, há doenças súbitas, ataques cardíacos, infecções ou episódios de hipoglicemia. Sem alguém por perto para notar os sinais de alerta, pequenos problemas de saúde podem se transformar em emergências médicas graves. Music. 2. Ameaças de segurança. Idosos são alvos principais. Walter uma vez recebeu uma ligação de alguém que dizia ser do seu banco, alertando-o sobre atividades fraudulentas. Eles pediram seus dados pessoais, mas ele reconheceu o golpe e desligou. Muitos idosos, no entanto, caem nessas armadilhas, perdendo milhares de dólares no processo. Golpistas miram idosos com ligações falsas do IRS, mensagens urgentes de supostos parentes e e-mails fraudulentos. E além dos golpes financeiros, a segurança doméstica é outra grande preocupação. Criminosos frequentemente veem idosos como alvos fáceis, especialmente aqueles que vivem sozinhos. Uma fechadura fraca, uma casa escura à noite ou uma janela aberta podem ser um convite para o perigo. Sem precauções adequadas, os riscos aumentam significativamente. O impacto emocional. A solidão pode ser tão perigosa quanto. A outra ameaça silenciosa que não é discutida o suficiente: o isolamento. Walter costumava jantar com sua esposa todas as noites, compartilhando histórias sobre o dia. Agora, a casa está silenciosa. Ele passa dias sem falar com ninguém. No começo, ele pensou que estava apenas se ajustando, mas logo se sentiu cansado, desmotivado e até esquecido. Isso não é apenas tristeza, é um risco real para a saúde. Estudos mostram que a solidão crônica
aumenta as chances de depressão, doenças cardíacas e até demência. O cérebro precisa de interação social, assim como o corpo precisa de music, exercício. Por que você precisa agir agora? Muitos idosos esperam até que uma crise aconteça antes de fazer mudanças, mas a essa altura, muitas vezes é tarde demais. Uma única queda, um único golpe ou um único derrame silencioso pode mudar tudo. A boa notícia? Existem passos simples e práticos para se proteger enquanto mantém a independência. Walter fez essas mudanças e você também pode. A seguir, vamos passar por 5 maneiras essenciais de se manter seguro enquanto vive sozinho. Número 1. Estabeleça um sistema de check-in diário, uma rotina simples que pode salvar sua vida. Um dos maiores perigos de viver sozinho é sofrer uma emergência médica sem ninguém por perto para ajudar. Um derrame, uma queda ou até um acidente menor pode se transformar em uma crise se horas ou até dias passarem antes que alguém perceba. É por isso que ter um sistema de check-in diário é essencial. Walter, o carpinteiro aposentado de 75 anos, valoriza sua independência. Mas depois de ouvir histórias de idosos que foram encontrados tarde demais após uma queda, ele sabia que precisava de uma rede de segurança. Então ele fez uma mudança simples. Toda manhã, ele envia uma mensagem rápida para seu vizinho Joe. Não é nada complicado, apenas um simples bom dia ou tudo bem por aqui. Se Joe não tiver notícias dele até certo horário, ele sabe que deve verificar. Esse pequeno hábito dá a Walter paz de espírito, sabendo que, se algo der errado, a ajuda não estará muito longe. E não se trata apenas de emergências de saúde. Um sistema de check-in também pode ajudar a prevenir golpes e ameaças de segurança. Se Walter receber uma ligação suspeita ou alguém bater à sua porta dizendo ser de uma empresa de serviços públicos, ele consulta Joe primeiro. Ter uma segunda opinião pode evitar um erro antes que ele aconteça. Um check-in diário não precisa ser complicado. Aqui estão algumas maneiras fáceis de fazer isso funcionar. Encontre um parceiro de check-in. Pode ser um vizinho, amigo ou membro da família. Escolha alguém que notará se não tiver notícias suas. Use tecnologia. Se enviar mensagens não é sua praia, considere um aplicativo de check-in automático, que envia alertas se você não responder. Existem também dispositivos domésticos inteligentes que podem detectar movimento ou a falta dele e notificar contatos de emergência. Mantenha um horário. Seja uma ligação matinal, uma mensagem antes de dormir ou um aceno da varanda, ter uma rotina garante que alguém esteja sempre ciente do seu bem-estar. A beleza de um sistema de check-in é que ele não exige grandes mudanças no seu estilo de vida. Ele apenas adiciona uma camada de segurança. Você não precisa abrir mão da sua independência ou morar com a família para se manter seguro. Saber que alguém está cuidando de você pode fazer toda a diferença. E aqui está a questão. Isso não é apenas para idosos vivendo sozinhos. Até adultos mais jovens podem se beneficiar de um sistema de check-in, especialmente aqueles com condições de saúde ou que vivem em áreas remotas. É um passo simples que pode salvar vidas. E você, tem um plano de check-in em prática? Se não, agora é a hora de começar. Conte-nos nos comentários como você se mantém conectado e seguro enquanto vive sozinho. Suas ideias podem ajudar outra pessoa que está assistindo. A seguir, uma atualização de segurança doméstica que pode prevenir os perigos domésticos mais comuns. Fique Music ligado. Prontidão para emergências. Um plano pode salvar sua vida. Ninguém espera uma emergência, mas quando você vive sozinho, estar despreparado pode transformar um pequeno problema em uma situação de risco de vida. Imagine isso. Walter está fazendo seu café da manhã quando de repente sente tontura. Antes que ele possa alcançar o telefone, ele desmaia. Sem um plano em prática, quanto tempo levaria para alguém notar? Emergências acontecem rápido. Um derrame, ataque cardíaco ou queda pode tornar impossível pedir ajuda. É por isso que ter um plano de emergência não é apenas uma boa ideia, é um salva-vidas. Passo 1. Mantenha contatos de emergência acessíveis. O tempo é crítico em uma emergência
então é importante ter números essenciais onde você possa alcançá-los instantaneamente. Veja como Walter se mantém preparado. Uma lista de contatos de emergência. Walter mantém uma lista escrita com seu médico, familiares próximos e vizinhos confiáveis perto do telefone. Em uma crise, é fácil de encontrar. ICE, em caso de emergência, no telefone. Seus contatos estão marcados com ICE, para que os socorristas possam encontrá-los rapidamente. Uma folha de contatos de emergência visível na geladeira. Walter tem uma folha de informações de emergência em letras grandes, com seus medicamentos, alergias e condições de saúde. Se os paramédicos chegarem, eles saberão exatamente o que precisam. Dica de ouro: se você tem um smartphone, configure contatos de emergência nas configurações. Muitos telefones permitem chamadas de emergência, mesmo quando estão bloqueados. Passo 2. Use um dispositivo de alerta médico, ajuda instantânea com o apertar de um botão. Telefones são úteis, mas e se você não conseguir alcançar o seu quando mais precisar? É por isso que Walter usa um pingente de emergência simples, um aperto no botão, e a ajuda está a caminho. Sem precisar pegar o telefone, sem discar números, apenas acesso imediato a serviços de emergência ou a um contato designado. Por que os dispositivos de alerta médico são revolucionários? Eles funcionam mesmo se você cair e não conseguir se levantar. Muitos modelos detectam quedas automaticamente e chamam por ajuda. Eles proporcionam paz de espírito. Você nunca está verdadeiramente sozinho quando a ajuda está a um botão de distância. São leves e discretos. O pingente de Walter parece um colar comum, ninguém nem percebe. Há muitas opções, desde pulseiras até dispositivos que se prendem à roupa. Alguns até têm rastreamento GPS para idosos que ainda dirigem ou saem para caminhar sozinhos. Se você está preocupado com o custo, verifique com organizações locais para idosos. Muitas áreas oferecem programas de alerta médico gratuitos ou de baixo custo. Passo 3. Crie um plano de fuga para emergências. Emergências não são apenas médicas. Podem ser incêndios, vazamentos de gás ou até invasões. Walter tem um plano de fuga simples para cada cômodo de sua casa. Se a cozinha pegar fogo, ele sabe qual é a melhor rota de saída. Se alguém suspeito bater à sua porta, ele não abre. Ele liga para um vizinho confiável primeiro. Algumas dicas essenciais de segurança. Mantenha uma lanterna ao lado da cama em caso de queda de energia. Tenha uma chave reserva em uma caixa com cadeado para que os socorristas possam acessar sua casa se necessário. Conheça suas saídas. Você conseguiria sair de casa com segurança em menos de 60 segundos? Qual é o seu plano? Estar pronto não significa viver com medo. Significa permanecer independente pelo maior tempo possível. Você tem um plano de emergência em prática? Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua melhor dica. Mas e os perigos que não vêm de problemas médicos? A próxima dica pode evitar um desastre antes que ele aconteça. Fique music ligado. Fortalecer a segurança doméstica. Não seja um alvo fácil. Viver sozinho pode ser tranquilo, mas também faz de você um alvo. Golpistas e ladrões frequentemente veem idosos como vítimas fáceis. Mas aqui está a verdade. Você não precisa ser vulnerável. Walter vive sozinho há anos e é esperto com relação à segurança. Ele não corre riscos e você também não deveria. Veja como proteger a si mesmo e sua casa de possíveis ameaças. Passo 1. Proteja sua casa. Faça os ladrões pensarem 2 vezes. Você sabia que a maioria dos ladrões nem tenta se achar que uma casa está ocupada ou bem protegida? Algumas atualizações simples podem fazer toda a diferença. Atualize suas fechaduras. Walter substituiu suas fechaduras antigas por trancas reforçadas. Se alguém tentar forçar a entrada, terá dificuldades. Instale luzes com sensor de movimento. Ladrões adoram o escuro. Walter tem luzes ativadas por movimento ao redor de sua porta da frente e entrada da garagem. Se alguém se aproximar furtivamente, eles são imediatamente iluminados. Use uma campainha com vídeo. Walter instalou uma campainha inteligente com câmera. Agora, se alguém chegar à sua porta, ele pode vê-los sem abri-la. Dica de ouro:
Mesmo que você não tenha uma câmera, uma placa falsa de sistema de segurança ainda pode deter criminosos. Passo 2. Cuidado com golpes. A nova ameaça aos idosos. Ladrões não são o único perigo. Golpistas estão por aí, e eles miram idosos todos os dias. Walter quase caiu em um. Uma tarde, seu telefone tocou. O chamador afirmava ser do seu banco, alertando que sua conta havia sido comprometida. Eles disseram: "Precisamos dos detalhes da sua conta imediatamente para proteger seu dinheiro." Parecia urgente, parecia real. Mas Walter seguiu uma regra simples que o salvou. Ele nunca dá informações pessoais ou financeiras por telefone. Em vez disso, ele desligou e ligou diretamente para o banco. E adivinha? Não havia problema com sua conta. Golpistas criam pânico para pressionar idosos a entregar dinheiro ou informações. Eles podem fingir ser o IRS, alegando que você deve dinheiro. Um parente dizendo que precisa de dinheiro urgente. Um banco ou empresa de serviços públicos exigindo pagamento. Como se proteger? Nunca confie em ligações ou e-mails inesperados pedindo informações pessoais. Verifique ligando diretamente para a empresa ou pessoa. Se uma oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. Passo 3. Estabeleça um plano de pessoa confiável. Às vezes, golpes acontecem quando menos esperamos. É por isso que Walter tem um plano de pessoa confiável. Se ele receber uma ligação suspeita, ele consulta seu sobrinho primeiro. Se um empreiteiro ou reparador vier à sua casa, ele verifica suas credenciais com um vizinho. Se ele receber um e-mail pedindo dinheiro, ele o ignora até confirmar que é real. Ter alguém para verificar as coisas pode evitar erros que custam dinheiro e paz de espírito. Você é a prova de golpes? Pense na última vez que recebeu uma ligação ou mensagem inesperada. Parecia suspeito? Você ou alguém que você conhece já foi alvo de um golpe? Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua experiência. E aqui está Ar Prevenir Quedas. Pequenos ajustes, grandes ganhos em segurança. As quedas são a principal razão pela qual idosos acabam na emergência. Na verdade, todos os anos, milhões de idosos sofrem lesões graves por quedas em casa. Mas aqui está a boa notícia. A maioria das quedas pode ser prevenida com algumas mudanças simples. Walter sabe disso muito bem. Um ano atrás, ele tropeçou em um tapete solto em sua sala de estar. Em um momento, ele estava bem. No outro, estava no chão, lutando para se levantar. Felizmente, ele não se machucou gravemente, mas esse susto o fez repensar como poderia tornar sua casa e seu corpo à prova de quedas. Veja o que ele fez e o que você também pode fazer. Passo 1. Faça modificações simples em casa. Sua casa deve parecer um lugar seguro, não uma zona de perigo. Algumas pequenas mudanças podem reduzir drasticamente o risco de queda. Instale barras de apoio. Walter adicionou barras de apoio robustas em seu banheiro, ao lado do vaso sanitário e dentro do chuveiro. Pisos escorregadios são um dos maiores perigos, então essas barras o ajudam a se manter firme. Melhore a iluminação. Uma iluminação fraca pode transformar um pequeno degrau em um grande risco. Walter substituiu lâmpadas fracas por luzes LED mais brilhantes, especialmente em corredores e escadas. Mantenha os pisos livres de bagunça. Ele garantiu que seus tapetes estejam fixos, os cabos elétricos estejam guardados e não haja nada em seu caminho. Correção rápida. Se você usa tapetes soltos, certifique-se de que eles tenham uma base antiderrapante ou livre-se deles completamente. Eles são um dos maiores perigos de tropeço. Passo 2. Mantenha-se ativo. Pernas fortes, menos quedas. Aqui está algo que a maioria das pessoas não pensa. Pernas fracas levam a quedas. À medida que envelhecemos, nossos músculos naturalmente perdem força, mas a boa notícia é que podemos fazer algo a respeito. Walter decidiu tomar o controle. Toda manhã, ele faz 5 minutos de alongamentos leves e exercícios de equilíbrio. Levantar da cadeira. Ele se senta em uma cadeira e se levanta sem usar as mãos. Isso fortalece suas pernas. Caminhada calcanhar-ponta. Ele caminha em linha reta, um pé na frente do outro para melhorar o equilíbrio.
Rolagens de tornozelo. Ele move os tornozelos em círculos para mantê-los flexíveis e evitar tropeços. Não se trata de fazer exercícios intensos, mas de se manter móvel. Alguns exercícios simples todos os dias podem manter suas pernas fortes e ajudar a prevenir quedas perigosas. A regra de Walter: se você não usar, você perde. Passo 3. Tenha um plano de recuperação completo. Mesmo com as melhores precauções, acidentes acontecem. A chave é saber o que fazer se você cair. Mantenha um telefone por perto. Walter sempre tem seu telefone no bolso ou ao alcance para poder pedir ajuda se necessário. Use um dispositivo de alerta médico. Algumas quedas tornam impossível alcançar um telefone. Um botão de emergência vestível simples pode ser um salva-vidas. Pratique como se levantar com segurança. Se ele cair, Walter sabe que deve manter a calma, rolar para o lado e lentamente chegar a uma posição sentada antes de se levantar. Dica de ouro: se você ou alguém que você ama está em alto risco de queda, considere um dispositivo de detecção de queda. Ele chama a ajuda automaticamente se detectar um impacto repentino. Sua vez. As quedas são uma grande preocupação para idosos, mas há tantas maneiras de se manter seguro. Você tem alguma dica para prevenir quedas? Você fez ajustes em sua casa ou rotina diária para evitar quedas? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E aqui está algo que a maioria das pessoas esquece. Mesmo com todas essas precauções, ainda há um passo crítico para viver sozinho com segurança. Fique ligado para a dica final. Pode ser a mais importante até agora. Mantenha-se socialmente conectado. O isolamento pode ser perigoso. Viver sozinho não precisa significar estar solitário, mas para muitos idosos é exatamente isso que acontece. Estudos mostram que a solidão é tão perigosa quanto fumar 15 cigarros por dia, aumentando o risco de doenças cardíacas, demência e até morte precoce. Walter nunca pensou muito sobre isso. Após a morte de sua esposa, ele se acostumou com noites tranquilas e refeições solitárias. Ele dizia a si mesmo: "Eu gosto da minha própria companhia. Qual é o mal?" Mas com o tempo, algo mudou. Sua energia diminuiu. Ele não dormia bem e os dias pareciam mais longos e vazios. Então, um dia, tudo mudou. Tudo por causa de uma pequena decisão. Os perigos ocultos do isolamento. O isolamento social não afeta apenas as emoções. Ele também cobra um preço na saúde física. Declínio cognitivo. A falta de interação social aumenta o risco de Alzheimer e demência. Saúde cardíaca. Idosos solitários têm maior risco de doenças cardíacas e pressão alta, depressão e ansiedade. O isolamento pode fazer até a pessoa mais forte se sentir perdida e desconectada. Mas aqui está a boa notícia: a conexão é a cura. Walter percebeu isso após uma conversa simples na loja de ferragens. Ele encontrou um velho amigo que o convidou para um clube local de marcenaria. A princípio, Walter hesitou. Ele não se juntava a um grupo há anos, mas algo dentro dele disse para tentar. Essa decisão mudou tudo. Maneiras fáceis de se manter socialmente conectado. Não importa onde você mora ou quanto tempo passou, desde que fez novos amigos. Sempre há maneiras de se reconectar. Aqui estão algumas que funcionaram para Walter e podem funcionar para você também. Junte-se a um grupo local. Procure clubes de hobbies, grupos de leitura ou aulas de fitness para idosos em um centro comunitário próximo. Mantenha contato com família e amigos. Até mesmo uma ligação rápida ou um bate-papo por vídeo pode alegrar o dia. Envolva-se em uma igreja ou programa de voluntariado. Muitos idosos encontram um forte sistema de apoio em comunidades religiosas ou ao retribuir. Experimente grupos sociais online. Encontros virtuais ajudam a conectar idosos com interesses compartilhados, desde jardinagem até discussões de história. Walter rapidamente percebeu que se manter social não significa estar cercado de pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Significa simplesmente ter alguém com quem conversar, rir e contar quando necessário. Dê o primeiro passo, vale a pena. A princípio,
Walter preocupava-se em se sentir deslocado, mas no momento em que entrou naquele clube de marcenaria, algo clicou. As risadas, as histórias, o senso de pertencimento. Ele nem percebeu o quanto sentia falta disso. Agora, ele tem um sistema de apoio que nunca esperava. Se ele precisar de uma mãozinha, ele sabe que a ajuda está a apenas uma ligação de distância. E a melhor parte: seus dias parecem mais cheios, sua mente está mais afiada, e ele espera ansiosamente por cada manhã. Você tem uma maneira favorita de se manter conectado? Você encontrou um hobby ou grupo que fez a diferença? Compartilhe suas experiências nos comentários, porque aqui está a verdade. Viver sozinho não precisa significar estar sozinho. Dar apenas um passo em direção à conexão pode mudar tudo. Walter fez ajustes simples: um sistema de check-in, um plano de emergência, atualizações de segurança doméstica, prevenção de quedas e manter-se socialmente conectado. E por causa dessas escolhas, ele não se preocupa mais com o "e se". Ele sabe que está preparado. Agora é a sua vez. Qual dessas dicas você começará a usar hoje? Conte-nos nos comentários. E se você achou isso útil, compartilhe com alguém que precisa dessas informações hoje.